um espaço plural para levantar seu astral com intimidade, informação, espaço, cultura, reflexão. Sorria, é tempo de alegria. Sorria, que é tempo de alegria. Esse é o espaço plural. Esse é o espaço plural. Show os meus tempos de ação no chão. Foi mistério, foi segredo e muito mais. Foi divino brinquedo e muito mais. Se amar como dono, vale mais. Boa noite, gente, que alegria. A gente está começando mais um programa plural. Peço licença para entrar no seu lar. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante. Vocês sabiam que o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com mais de 16 milhões de doentes adultos, perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão? E em 2030 podemos ter mais de 21 milhões. Para falar sobre esse assunto, hoje estão conosco Joana Dantas, o cardiologista Roberto Arrigoni e a empresária Bia Scher. Não sai daí, porque o programa Plural está on. Obrigada, Banda Plural. Que maravilha ter vocês aqui em mais um programa. E hoje, meninos, a gente vai falar de diabetes. Muito obrigada, primeiramente, a presença de vocês, por essa contribuição. Vamos falar da diabetes. O que é a diabetes? Bom, então, diabetes é uma doença crônica, uma das mais importantes. Você acabou de falar de números muito expressivos. É um problema de saúde pública mundial. E a gente vive uma epidemia de diabetes. Claro, a gente tem 2 tipos de diabetes tipo 1, que é mais da infância, mas essa epidemia do diabetes tipo 2, que é mais de 90% dos casos, está muito relacionado com o aumento da obesidade, do sedentarismo, da alimentação inadequada. Então, a gente precisa entender isso até para evitar o diabetes também. Doutora Joana, quais são os sintomas? Aquela pessoa que a gente tem os casos também das crianças que já nascem com a diabetes ou vem se desenvolvendo ao longo da vida? Então, assim, é raro, tem crianças que desenvolvem diabetes antes de 6 meses de vida, tem até um nome muito específico, que é diabetes neonatal, mas é muito raro. As crianças jovens, adolescentes e adultos jovens podem desenvolver o diabetes tipo 1, que é aquele que é uma destruição autoimune das células do pâncreas. A gente produz anticorpos que destroem o pâncreas e vão precisar de insulina a vida toda. É claro que a gente também tem que falar sobre isso. Sim. São 10% dos casos, e esses jovens estão crescendo com a melhora dos tratamentos, né? Eles estão virando adultos, então a gente está vendo mais esses pacientes, mas vai estar muito relacionado a essa parte autoimune. Uhum. Os outros 90% dos casos são relacionados ao diabetes tipo 2, então, ganho de peso, obesidade, dislipidemia, também muito associada à doença cardiovascular, né? Eles vão morrer de doença cardiovascular, então a gente tem que falar sobre isso. E qual o perigo? Na criança, sempre tem sintoma. Urinar muito, beber muita água, formiga na urina. A criança que desfraldou volta a usar fralda, porque volta a urinar à noite, então as mães têm que ficar atentas para isso, perder peso, e se não for procurar o médico em tempo adequado, pode até internar com sangue muito ácido e um risco de vida. Já o diabetes tipo 2, a maior parte dos casos são assintomáticos, o que é um problema. A gente depende que o paciente vá de rotina fazer o exame, Para né? poder perceber que está. Para poder perceber. Claro que os casos mais graves, mesmo diabetes tipo 2, também vão ter esses sintomas. É claro, todos nós temos que estar atentos, né? Aí nos idosos, pacientes com mais de 40 anos. Se está perdendo peso,
não intencional, né, que a gente chama, né? Você está urinando muito, está bebendo muita água, formiga perto do vaso, e aí pensar na possibilidade de ser diabetes. O cansaço e a questão da boca muito seca é uma característica também? Sim. Como urina muito, tem que beber muita água, né? E aí acaba desidratando. Então, a boca seca é uma queixa muito, muito, muito frequente. E o cansaço. Então, é aquele paciente que perdeu peso ou que está muito cansado, lembrar de fazer o exame de sangue, né? De fazer a glicose. Doutora, eu particularmente tenho um histórico familiar de diabetes. Perdi agora há cerca de 15 dias o meu tio. É uma doença terrível, né? Porque a gente não só passa pela questão dessa alteração do sangue, mas a gente também compromete outros órgãos com a doença ao longo da vida. Eu tenho, assim, algumas dúvidas que eu acredito que possa ser de muitas pessoas que estão nos assistindo. A diabetes tem cura? A gente fala que tem controle, né? Mesmo um paciente que perdeu muito peso, você pode realmente normalizar os níveis de glicose dele. Eu costumo não falar cura, porque o paciente vai achar que não tem que mais se preocupar com isso. Então, eu falo tem controle, que a dieta é super importante, a perder peso, atividade física, remédio, claro, né? Aí também. Mas a gente consegue controlar bem esses níveis de glicose para não ter as complicações que você falou, que é atacar os órgãos sem a gente perceber. E o paciente não sente nada. Ele vai sentir as complicações do diabetes 10 anos depois, 15 anos depois, e aí pode ter as famosas complicações oculares, né, perder a visão. Atualmente, é uma das principais causas de perda visual. Na Europa é a primeira, no Brasil é a segunda, mas é muito importante a gente falar isso, né? Perder da alteração das pernas, da neuropatia diabética, e o paciente não sente, se machuca, aí tem que amputar a perna, ataca os rins, e aí tem que fazer hemodiálise lá na frente, né? E transplante renal, se for o caso, e também ataca o coração e o cérebro, pensando em AVC. E um tema que a gente fala hoje, muito recente, também aumenta a chance de Alzheimer. Então, tratar o diabetes, a gente previne isso tudo, né? Muito bom. Doutor Roberto, que momento a diabetes chega no coração? Eu gostaria de fazer uma pergunta primeiro. Tem o chamado honeymoon, né? Você poderia falar um pouquinho sobre o honeymoon? Então, tem uma fase inicial do diabetes que a gente consegue entrar nessa remissão, tanto no diabetes da criança, às vezes sim, e também no adulto. A gente tem um paciente que se engaja, perde 5%, 10% daquele peso, entra numa fase de honeymoon, você consegue até ficar sem insulina, o diabetes tipo 1 também, mas a gente tem que avisar o paciente que você tem diabetes. E aí você tem que manter aqueles cuidados. No caso do diabetes tipo 1, isso vai voltar. Infelizmente, mesmo que o paciente mantenha todos os cuidados de atividade física, dieta, ele acaba voltando para a insulina porque o pâncreas vai perdendo a função. Mas no diabetes tipo 2, às vezes, você consegue perdurar, né? Mantendo essas alterações. Excelente. A cardiologia... Primeiro, parabéns pela iniciativa. Obrigada, doutor. Os cardiologistas, eles... muitas vezes, principalmente no início da carreira, eles se preocupam com alta tecnologia, com doenças raras, com situações complexas. Na verdade, quando você trata bem a diabetes, trata bem um colesterol, trata bem uma hipertensão, você vai ter uma eficácia na população de uma forma muito mais expressiva. Você vai evitar os infartos, os AVCs, de uma forma muito mais expressiva. Essa é realmente a melhor forma de você realizar a medicina preventiva, né? A pergunta do quando que chega no coração. Hoje, o cardiologista e o endocrinologista andam de mãos dadas, né? Porque estávamos conversando antes do programa. Sim. É um todo, né? O que é o diabetes? É uma deficiência da produção da insulina ou uma insulina que não consegue agir de forma adequada por resistência à insulina, o açúcar sobe, ao subir ele começa a deflagrar uma cascata de reações inflamatórias. Essas reações inflamatórias vão inflamar os vasos. Uma vez inflamados os vasos, que a gente chama de disfunção endotelial, vai inflamar todos os vasos. O que é o rim? O rim é uma cápsula
que envolve um novelo de vasos. Então, é um carretel de vasos. Na hora que você inflama os vasos, está inflamando o rim. Um dos grandes problemas, a maior causa de insuficiência renal mundial é a nefropatia diabética e a nefropatia hipertensiva. Inflamou os vasos, inflamou o rim, vai dar nefropatia. A retinopatia diabética são os vasos da retina, né? A disfunção dos vasos maiores é a disfunção endotelial, gera aterosclerose, as placas de arteriosclerose e vai gerar as insuficiências arteriais, as amputações, os infartos, os AVCs. Então, tudo começa com uma diabetes mal controlada, a obesidade e falta de atividade física. Então, controlou bem a diabetes, e aí eu vou pedir para dar a palavra novamente para a colega para ela falar do controle da diabetes, a importância do controle da diabetes, porque o controle da diabetes vai prevenir todos esses males. Sim. Doutora Joana, então a gente passa a bola para você Pois é. agora de novo. Mas é ótimo a gente dividir com o cardiologista, Poxa, né? essa dupla aqui tá uma beleza, porque É uma visão verdade. diferente, né? Ele puxou, ótimo, é vaso cardiologista, mas a gente está sempre junto, né? Isso aqui é a verdade. E doutora Joana, assim, todo paciente diabético, ele precisa fazer uso da insulina? Não. O diabetes tipo 2, que é a maior parte dos casos, a gente vai controlar por muito tempo com medicações. Esses pacientes têm insulina, como o Dr. Roberto falou, só que a insulina não consegue agir direito. Aí ele começa a produzir mais insulina. Então, é uma deficiência relativa. Então, se eu melhorar a resistência à insulina, aquela insulina que ele produz vai resolver. Então, as medicações vão tentar melhorar a resistência à insulina, vão tentar aumentar também a produção de insulina. Tem medicações novas que causam perda de glicose na urina, perder peso com medicação ou com dieta, atividade física é pedra fundamental no tratamento. Então, os remédios vão atuar muito no diabetes tipo 2, junto com a dieta e atividade Existe a física. possibilidade de um paciente diabético ter uma intolerância à medicação que ajudaria? Tem, né? Claro que toda medicação pode ter efeito colateral e nós, como médicos, temos que orientar o paciente e tentar minimizar esses efeitos, que às vezes a gente consegue aumentando a dose devagarzinho, explicando como evitar, né? Explicando que alguns efeitos colaterais passam, o corpo acostuma. Então, também ter uma paciência, um bom remédio que vai te ajudar. Nos próximos 15 dias pode dar um pouco de trabalho, mas depois as coisas vão se acertar. Então, a conversa, eu acho que é crucial para o paciente aderir ao tratamento. Esse tratamento é caro, doutora? Pois é. É caro. de acesso fácil a todos? Então, atualmente, a gente tem algumas medicações no SUS. É claro que não estão todas as medicações que a gente usa no nosso dia a dia no SUS, nós gostaríamos que tivesse, Sim. infelizmente. A gente tem algumas insulinas, sim, pelo SUS. Outras, mais atuais, ainda também não. Independente disso, a gente também tem que monitorizar a glicose. Então, o que o Roberto falou, não adianta eu dar o remédio se eu não ver a glicose. Sim. Através do exame de sangue e através da ponta de dedo, da glicemia capilar. Hoje a gente também tem sensor, que realmente é muito caro. O SUS fornece em vários municípios a glicemia capilar, mas também a gente sabe que falha, né, infelizmente. Então, a importância de a gente falar sobre esse tema para pedir que os governos entendam a importância de cuidar desses pacientes. É verdade, E gente. tratando precocemente os pacientes, vai ter uma economia, claro, a gente quer isso pelo bem do Prevenção, paciente. né? Mas para o governo vai ter uma economia. Isso já está bem estabelecido. Aquele paciente que controla desde o início vai diminuir a chance de infarto, de você gastar com cateterismo lá na frente, de você gastar com hemodiálise lá na frente, perda de anos de trabalho, porque vai perder a visão muito mais cedo do que seria a aposentadoria, vai aposentar precocemente. Então, é uma discussão que a gente tem que ter com os órgãos públicos para melhorar o acesso do nosso paciente. Varia muito de município para município, é claro. Normal. Mas a gente gostaria que fosse um acesso universal a tudo que a gente tem hoje aí disponível, Não, até tanto para tratamento como para até porque monitorização. ainda tem muita gente com a doença, né? E a previsão é que venha muito mais, como a gente mesmo falou. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, essa gestão de prevenção para diminuir não só os custos para o governo, mas também dar uma qualidade de vida a esses pacientes que precisam de tratamento, porque como os médicos aqui presentes hoje já falaram, não tem cura, né? A gente tem controle. Então, assim, vai ter que lidar com isso para o resto da vida. É isso, doutor Roberto?
apesar de não ter cura, tem prevenção. Sim. Então, eu gostaria que a doutora Joana falasse um pouquinho sobre a pré-diabetes, porque a pré-diabetes, ela se transformará em diabetes se não for cuidada. É verdade. Um índice alto. Não, eu casos, particularmente, inclusive, ia perguntar já para me favorecer, porque eu fui diagnosticada pré-diabética. Então, eu ia chegar nessa Então, conversa. doutora Joana, Tá vendo? Vai aqui já uma Aborda aí, consultoria, vai. gente. Então, o que a gente vai fazer para prevenir o diabetes? Pois é. O pré-diabetes é um estágio anterior, ela não é tido como doença, é uma situação clínica que a gente consegue mudar, isso é ótimo, não é um destino, quem tem pré-diabetes vai virar diabético, mas se eu não fizer nada, isso vai ter mais chance. Alguns fatores de risco são importantes, então, quem tem história familiar, é um fator de risco importante. Quem está acima do peso, quem não faz atividade física, o sedentarismo, a alimentação mais rica em alimentos industrializados, em carboidratos simples, também aumenta, né? Em massa, biscoito. Por conta do açúcar, Por né? conta dos açúcares simples, né? Então, isso também piora. E aí, no pré-diabetes, a gente tem aquele momento que o paciente pode mudar. Tem estudos muito interessantes que acompanham esses pacientes a vida toda. E aí, quem tem a maior frequência de atividade física, ou seja, 150 minutos de atividade física por semana, associado a uma perda de peso em torno de 5% do peso que começou, porque geralmente esses pacientes estão acima do peso. Previne o diabetes. Também tem medicações, né? Então, é uma medicação que a gente usa muito, tanto para o diabetes como para prevenir, que é disponível de graça no SUS. Então, isso é muito bom. A gente consegue usar. Vai usar a vida toda. Também tem que informar isso para o paciente. O pré-diabetes é uma situação que vai melhorar, que é o que a gente quer, né? Mas espero. Quando melhorar, a gente vai discutir. Dá para esquecer? Não dá, porque o risco continua ali. Então, essas mudanças têm que ser implementadas para sempre. Mas fazendo atividade física, fazendo tudo certinho, a gente consegue prevenir o diabetes em 58%. Então, não é uma frequência insignificante. Sim, é expressiva. E a atividade física com dieta ainda é superior que o remédio. O remédio reduz ali em torno de 35%, 36%. E é claro que a combinação dos três, quando for o caso, é o melhor. Então, tanto para pré-diabetes, né, que é um estado de alerta, mas que não é algo ainda decisivo para a vida de um paciente, como a diabetes, são importantes ter o controle desse tratamento, a prática de atividade física e uma boa alimentação, evitando alimentos industrializados e ricos em açúcar simples. Essa é uma formulazinha básica. É uma fórmula básica. E tem, por exemplo, pacientes que retornam, tá, com o exame. Então, tem a glicada, né? Hemoglobina glicada. Então, tá. A hemoglobina glicada de 6. 6 já é um número de pré-diabetes. Ah, doutor, agora eu estou com 5,7. Posso parar o remédio? Não perder o peso. Ah, eu estou caminhando 3 vezes por semana. Não é 150 minutos. Não pode. Você tem que fazer o dever de casa. E quando você perder peso, estiver andando regularmente e estiver abaixo de 5,7, aí a gente pode pensar em suspender e ver se mantém. Então, não é uma coisa assim simples. Não é o laboratório que manda. Você tem que mudar o estilo de vida, realmente, para você poder suspender alguma coisa, né? Então, é importante a continuidade, a revisão, né? Para ver se realmente as metas foram alcançadas. Excelente. E uma coisa que você falou muito importante, a gente falar sobre os exames de sangue. Boa. Porque, assim, não só o médico tem que saber o que é isso, mas os pacientes têm que saber, né? O que é hemoglobina glicada? Vamos até passar isso para as pessoas, porque é verdade, a gente faz exame, a gente vai, apresenta no laboratório, fala, tem que fazer todos esses. Aí a menina só fala assim, olha, 25 exames que seu médico pediu. Taxas. Mas para que serve? Ninguém sabe. Exatamente. Então vamos dar uma aula aqui dentro da nossa temática. E muito paciente bem informado vai falar assim com seu médico, poxa, mas a minha hemoglobina glicada está acima do normal, está nessa faixa de 6, que não é normal. Então, acho que a gente falar o que é hemoglobina glicada e o que é glicemia de jejum. Então, diabetes é quando a glicemia de jejum está acima de 126, acima de 125, então a partir de 126, e hemoglobina glicada a partir de 6,5. Valores intermediários a gente chama de pré-diabetes. Então, a glicose entre 100, jejum 125, e a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,5.
A hemoglobina glicada nada mais é que a parte da hemácia da gente, que a glicose se liga a ela e faz uma alteração estrutural, assim como ela faz no corpo todo. E ela estabelece um padrão de normalidade e a partir do risco de complicações. Então, a gente conversa com os pacientes que já têm diabetes, tem que manter a hemoglobina glicada menor do que 7, porque a gente sabe que isso previne a maior parte das complicações do diabetes. Se conseguir 6,5, melhor ainda, já estou botando mais perto do normal. Então, o paciente, eu sempre gosto de explicar, você sabe o que é hemoglobina glicada? Então, o valor normal é esse, se a gente conseguir ter esse objetivo ao longo da vida, a chance de ter complicação lá na frente é muito menor. E aí ele passa a participar mais, né? Ele fica incomodado. Doutora, minha glicada veio 7,5, veio 8. Falei, vem, vamos conversar, o que a gente pode melhorar. Não, excelente. E assim, é muito complicado, né? Porque a diabetes é uma doença, muitas das vezes, silenciosa. E o paciente que não mudar o estilo de vida, não tratar, não tiver essa questão da alimentação, da atividade física, ele pode vir a sofrer muito e de uma maneira muito rápida. Eu, particularmente, vivi isso em família. Tem um estudo que mostrou que o sedentarismo faz diferença. Olha. Só o fato de você se movimentar pouco, trabalho no escritório, etc., se movimentar pouco, já aumenta o índice de pré-diabetes. Só o fato de ter pouca atividade. Não comparou, não comparou atividade física versus não atividade física. Não comparou o sedentário com o ativo. Não uma atividade física. Só o sedentarismo já faz diferença. Agora, aumentando um pouquinho o espectro do cardiologista, né, o pré-diabetes seria uma resistência à insulina, né? A síndrome metabólica envolve resistência à insulina, hipertensão, dislipidemia. Então, essa síndrome tem alto risco cardiovascular. Então, o triglicerídeo vai estar aumentado. Toda vez que tiver resistência à insulina, o triglicerídeo vai estar aumentado. Aí o paciente vem já com o laboratório e diz, ih, doutor, aqui tem o triglicerídeo, e alguém passou aqui um remédio para triglicerídeo, para baixar triglicerídeo. Não passou para o colesterol, mas passou para o triglicerídeo. Se você controla a resistência à insulina, o triglicerídeo vai baixar. Então, a preocupação não é o triglicerídeo em si, é a resistência à insulina. E por que está com resistência à insulina? Por causa da gordura abdominal. A gordura visceral, a que está dentro do abdômen, não deixa a sua insulina funcionar. Ela libera uma série de substâncias inflamatórias que vão lá onde a insulina se ligaria, não deixa a insulina funcionar, açúcar sobe. Então, você tem que tirar essa gordura abdominal. Então, tem medidas de perímetro abdominal que você mede e que você verifica que o perímetro está aumentado. Deveria estar, seria 88 na mulher? Quais são as medidas padronizadas, preconizadas? Atualmente, pela Sociedade Internacional de Diabetes, vai ser 80 para a mulher, que é uma circunferência abdominal ideal pequena, e o homem 94. E pela OMS, ele põe 88 e 102. Então, a Sociedade Internacional ainda é mais rigorosa, mas mostrando a importância da circunferência abdominal, né? Tanto no risco cardiovascular, quanto no pré-diabetes, evolução para o diabetes. Então, seriam medidas a você perseguir, no sentido de você eliminar a gordura visceral, que seria aquela que gera resistência à insulina. Então, uma vez eliminado a resistência à insulina, o pré-diabetes, aquela hemoglobina glicada é consequência disso. Então, a atividade física, perda de peso com eliminação dessa gordura, vai eliminar o risco cardiovascular. Excelente. Doutora Joana, quais são os órgãos mais atingidos pela presença da diabetes? Então, a glicose alta vai atacar o olho, então causa retinopatia diabética, que é a parte de trás do olho. Lá tem os vasos, e esses vasos vão ficar inflamados e podem sangrar e até causar o descolamento de retina e a perda visual. No rim, é um órgão muito acometido, então a principal causa de hemodiálise no mundo, no Brasil fica junto com hipertensão, né? Então é muito importante. Antes de evoluir para hemodiálise, tem uma série de prejuízos pela insuficiência renal, então também tem que ser acompanhado muitas vezes com nefrologista junto. Ataca os vasos que ficam em volta dos nervos da perna. Então, os nervos da perna vão morrendo,
o paciente inicialmente dói muito a perna, é um sintoma de diabetes, às vezes o paciente Bom vem... saber, olha, um alerta, hein, gente? Dor na perna. Principalmente à noite, uma dor em queimação à noite, um nervoso na perna, um formigamento, toda noite. Então, tem que lembrar de fazer a glicemia. Mas qual o perigo? Inicialmente dói e o paciente procura o médico. Com os anos de evolução, esses nervos vão morrendo e o paciente para de sentir dor. E aí tem um outro problema, ele faz queimadura, ele anda sem chinelo, queima o pé e não sente. Usa um sapato que tem uma pedrinha, uma meia que tem algum incômodo, não sente, faz uma ferida. E a circulação já é ruim, essa ferida infecta, difícil de fechar, e é a principal causa de amputação não traumática. Então, é muito triste, né? E você vivenciou isso de perto, Sim, né? com certeza. É uma doença terrível. Além disso, também vai acometer os vasos, os grandes vasos, então os vasos do coração, estão causando infarto. Os vasos do pescoço, né, a carótida, os pequenos vasos do cérebro causando o acidente vascular cerebral. A gente falou de Alzheimer, então a gente sabe que também os pacientes com diabetes têm maior risco de Alzheimer hoje em dia. Né? Então, acho que essas são as principais alterações. E um assunto que a gente vem falando mais atualmente também é insuficiência cardíaca. Né? O paciente com diabetes, mesmo que não tenha infartado, tem mais chance de ter insuficiência cardíaca. Sim. Então, você vê que acomete o corpo como um todo, né? Essa roxidão nas extremidades, isso está relacionado a quê ao diabético, doutora? Vai estar só quando tem alteração vascular, uma fase mais terminal. A gente tem alguns vasos aqui na mão e no pé que podem vasodilatar ou vasoconstringir de acordo com frio ou ansiedade. Isso nem sempre está associado ao diabetes, um fenômeno de Renault, mas o diabético é muito pé. O pé é a nossa grande preocupação. Né, porque ele está mais longe. Então, o primeiro nervo a morrer é o do pé, que está mais mal nutrido. Né? Então, é uma doença que vai de baixo para cima. Então, você vê que o paciente amputa o dedo, o pé, embaixo do joelho, ela vai subindo, né, que a gente chama. Exatamente. E essa questão cardíaca, né, que a diabetes gera pela sobrecarga dos órgãos que vão também entrando em falência. Qual é a maior incidência cardíaca para o paciente de diabético, doutor Roberto? Quais são, assim, as principais causas? O diabético é um problema. Eu concordo. As coronárias são lesões múltiplas, são lesões graves. Normalmente vai para cirurgia, é difícil angioplastar, porque são lesões múltiplas, longas, complexas. Você, por exemplo, ao avaliar o risco cardiovascular de uma pessoa normal, você faz um score de cálcio, acima de 100 é alto risco. O diabético acima de 10, você já classifica como alto risco. Muita coisa. É tudo mais precoce, é tudo mais grave, é tudo mais agressivo. Os alvos de colesterol são mais baixos. Você tem que ser agressivo porque é uma doença agressiva. Toda doença crônica inflamatória, ela é altamente aterosclerótica. Isso vale para artrite reumatoide, isso vale para doenças crônicas inflamatórias. E diabetes é uma delas. A diabetes carrega consigo uma doença que ela é insidiosa, ela é enganosa, porque ela não machuca, ela não dói. Então, você convive com ela há muitos anos se iludindo. Estávamos conversando, né? Vem um combo. O diabético, ele vem, ao mesmo tempo que ele é diabético, ele gosta de pão, eventualmente gosta de doce, massa. Sorvete. Né? Sorvete, ele não quer deixar de comer. Muitas vezes vem um negacionismo, você precisa ter um approach psicológico, porque muitas vezes não toma medicação, não quer, se nega a ser diabetes, se tratar. Às vezes você deve encontrar nessa fase inicial, ele não sente nada. Não sente. Então ele não acredita. Né? Então, evolui, né? De forma silenciosa, né? Então, é difícil tratar o diabético, né? Porque é difícil você... Não, eles são teimosos mesmo. Né? O Porchat, no programa dele, falou assim, poxa, fiz 2 horas, não sei o quê, de exercício, não sei o quê, depois de 3 dias sem exercício, acabou
tudo, perdi a musculatura. Quer dizer, você tem que todo dia fazer atividade física, não tem jeito. Bom, gente, eu já vou começar a me movimentar, porque eu já estou pré-diabética e eu quero que isso seja passageiro. Banda Plural, toca pra gente, não sai daí, a gente volta já. Algum ritmo em comum fez nos encontrar. Algum ritmo em comum fez nos conversar. Neste lugar, ondas não são no mar. Quero em breve. Será que se você está acima do peso ou obeso, um dia vai desenvolver diabetes tipo 2? Estar acima do peso é sim um fator de risco para diabetes tipo 2, mas há outros como o histórico familiar e a idade. Mas atenção, muitas pessoas magras ou com peso normal têm diabetes e muitas pessoas com sobrepeso nunca desenvolveram a doença. A Casa do Alto oferece um ambiente acolhedor, moderno e integrado com a natureza, ideal para todos os tipos de eventos. Possui área interna e externa em harmonia com a natureza e espaços climatizados. Venha conferir o cenário mais charmoso do Rio para realizar seu evento. Esse é o Espaço Plural. Maravilhoso. Obrigada, gente. Bom, a gente está de volta e agora, apesar da gente estar aqui curtindo essa banda plural deliciosa que está trazendo atividade, movimento e boas energias, vamos voltar aqui para o assunto sobre a diabetes, com os nossos especialistas. Hoje aqui no nosso programa eu recebo a endocrinologista Joana Dantas e o doutor Roberto Arrigoni, cardiologista. Gente, a questão da diabetes gestacional. A mãe ou o pai que são diabéticos, aquele bebê vai ser diabético? Existe isso? Boa pergunta, né? Primeiro, o que é diabetes gestacional? Vamos lá. Então, acontece só na gestação em pessoas que têm alguns fatores de risco, como já está acima do peso, ou ganhou muito peso na gestação, sedentarismo na gestação, que tinha ovário policístico, aquela síndrome do ovário policístico antes da gestação também tem mais risco. Quem já engravidou acima dos 35 anos também tem mais risco, isso é muito frequente, né, hoje em dia. Quem já tinha síndrome metabólica antes e quem já tinha pré-diabetes. Então, são esses fatores de risco muito parecidos com fatores de risco para o diabetes tipo 2. E na gestação é uma situação que aumenta a resistência à insulina. É muito fisiológico, é muito importante para a glicose passar para o feto. O pâncreas tem que aumentar a produção de insulina, aumentar. E quem já não tem aquela reserva tão boa, acaba desenvolvendo diabetes na gravidez. Então, uma intolerância à glicose, ao carboidrato da gestação. Será que aquele bebê vai ter diabetes? Por que a gente trata? Uma dúvida, né? Então, inicialmente, a gente trata para os desfechos do bebê daquele momento, que é o bebê nascer com peso bom. O bebê da mãe que tem diabetes na gravidez fica grande, nasce acima de 4 quilos, 3,5 kg. Isso não é saudável para o bebê. Então, nascer com peso adequado, evita internação no CTI do bebê quando nascer, diminui as chances de pré-eclâmpsia na mãe, então também vai ajudar a mãe nesse sentido. Então, tem vários desfechos. E lá na frente, aquele bebê tem mais chance de ter síndrome metabólica, obesidade e diabetes lá na frente se a mãe não foi tratada. E a maior parte do tratamento é com dieta. 90% das gestantes vão ficar muito bem com dieta. Então, é barato, é acessível. É um momento que a gente conversa muito das gestantes sobre saúde, qualidade de vida, mudar alguns hábitos, né? E muitas levam isso para depois. Então, para o bebê, sim, ele tem mais chance, mas tratando a mãe, essa chance diminui. E para a mãe? Então, ela tem 50% de chance de ter diabetes quando chegar lá nos 50 anos, se não mudar nada. Se mudar, ela vai diminuir esse risco, né? Aumenta o risco cardiovascular também. Então, a gestante que teve diabetes na gravidez, como o diabetes, de certa forma, inflama os vasos. Então, aquilo tem um componente que lá na frente, quando ela envelhecer, tem que ser olhada de forma diferente. Então, diabetes na gravidez
merece ser tratada, tem aquele momento, a gente vai prevenir vários desfechos da gestação, mas no futuro também tem consequência. E tratando com dieta, que a maior parte de atividade física também, se obstetricamente estiver autorizada, melhora muito, não precisa muito. Nos Estados Unidos, eles adoram estudos com pequena quantidade de atividade física, que eles já não gostam de fazer muito. Então, eles trabalham 10 minutos de atividade física após cada refeição. E isso ajudou no tratamento das gestantes. Olha só, gente, 10 minutos. A gente pode fazer, até indo na esquina, vou na padaria, vou no mercado, vou buscar um filho na escola, a gente está se exercitando. É importante a qualidade de vida, é prevenção de doenças, não só a questão da diabetes, mas está comprovado a importância da atividade física para as nossas vidas. A gente precisa ligar essa lanterninha, essa luz e fazer esse esforço por nós, para evitar essas doenças que depois a gente vai custar para poder recuperar a nossa saúde. E ela é a coisa mais importante que a gente tem. Acreditem. O alvo é mais rigoroso, é abaixo de 92, né? Exatamente. Os alvos caem. Então, muito curioso, a gestante vem, mas doutora, minha glicose de jejum está 95. Sempre soube que a glicose normal era menor que 100. Mas na gestação é menor que 92, porque as glicemias na gestante são mais baixas. Gestantes não diabéticas vão ter glicemia sempre em jejum abaixo de 92. E aí, então, esse alvo caiu. Então, a gente tem benefício de trazer com dieta, atividade física. E se precisar insulina, tá? Grande tratamento de diabetes na gravidez, quando precisa, ainda é a insulina, porque a gente tem mais segurança. Então, é jogar essa glicose em jejum abaixo de 92. E depois das refeições também é mais baixo, né? Ideal até 140, 130, a gente joga os alvos todos, a gente é mais rigoroso com as gestantes de forma geral. Excelente. Então, a diabetes também é uma doença silenciosa, como a gente já falou, que uma vez tratada, a gente tem o controle, não a cura. A gente pode prevenir através de exames rotineiros, né? Com os índices que a gente já falou aqui, da importância, a atividade física, a alimentação adequada, e é uma doença que precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Claro, Comentário. A diabetes gestacional é muito perigosa para o feto. Ela causa, primeiro, eventos adversos na gestação, se ela não estiver controlada. Prematuridade, morte fetal mesmo, e muitos defeitos congênitos, inclusive cardiopatia hipertrófica, defeitos de septo, tanto interatrial quanto ventricular. Então, tem que ser controlado porque a morbidade fetal é muito grande. Então, não é difícil controlar, mas tem que ser acompanhado de perto a dieta. Se a dieta não resolver, vai para a insulina, né? E tem que controlar de perto no pré-natal. Aliás, o pré-natal é obrigatório. A imensa maioria das pré-eclâmpsias e dos problemas das morbidades gestacionais ocorrem ou por pré-natal tardio ou por ausência de pré-natal. Então, todas as gestantes têm que fazer pré-natal. E só complementando um detalhe, assim, o diabetes na gravidez, ele costuma vir a partir da 20ª semana, né? Uma fase de mais resistência à insulina. Então, a má formação vai estar mais associada naquela gestante que era diabética. Então, porque vai pegar aquele início da gestação. Então, a gente também tem que conversar com toda mulher que tem diabetes, a gestação tem que ser planejada. Porque, novamente, voltando à hemoglobina glicada, que é o nosso controle glicêmico, o nosso alvo, então a gestante tem que estar orientada que para engravidar, o ideal é essa hemoglobina glicada estar menor do que 6,5. Fazer o máximo, porque isso vai diminuir muito a chance de má formação fetal. Então, para prevenir má formação, é mais a gestante que já tinha diabetes e tem que estar bem controlada. O diabetes na gravidez, como acontece mais para frente, vai estar envolvida com esses desfechos adversos fetais, né? Desde pré-eclâmpsia, morte fetal, internação, UTI, bebê grande, né? Acaba aumentando a chance de cesárea também, né? Muitas vezes o diagnóstico da diabetes era feito no pré-natal, né? Porque não tinha, são jovens. E quando a gente fala do tratamento, das medicações, o que a gente hoje tem disponível para as pessoas, né, de mais moderno, doutor? O que isso evoluiu? Porque a gente conhece muito o cloridrato de metformina, né? A gente ouve muito falar, diabetes, toma já cloridrato de metformina. Mas existem outras substâncias que também ajudam nesse controle? Hoje a gente tem algumas classes de medicação. A metformina ainda é nosso carro-chefe, porque a medicação
com custo baixo, né? A gente consegue no SUS, tem diversos benefícios, ela atua na resistência à insulina, que é o nosso problema inicial, né? Quando começou o diabetes, então é o nosso carro-chefe. A gente tem algumas medicações mais antigas, mas que funcionam, mas tem um grupo de medicações mais novas que atuam além do diabetes. Então, quando possível, a gente vai associar essas medicações. Então, hoje a gente tem o grupo das sulfonilureias, que também tem no SUS, mas ela não tem um benefício adicional, além de tratar o diabetes. A gente tem os inibidores de DPP-4, que é outro grupo, são nomes técnicos, que também controlam o diabetes, mas não tem benefício adicional. A pioglitazona. E a gente tem agora os inibidores do SGLT2, que é uma classe nova, que atua no rim, perdendo glicose no rim. E aí isso, eles inicialmente era para tratar o diabetes, e eles viram que diminuía a chance de insuficiência renal e insuficiência cardíaca, doença cardiovascular. E a outra classe de diabéticos, que atuam nos hormônios do intestino, são no GLP-1, que é um hormônio do intestino mais descoberto, mais recente, que também tem benefício cardiovascular associado. E aí isso juntou os cardiologistas e os endócrinos e os nefros para sempre, né? Que sempre que possível a gente vai combinar drogas que tragam benefício, eu falo drogas, mas Sim, medicações, né? claro. Que tragam medicações com benefícios além do diabetes, deixando só metformina lá, ainda é o que vai começar, mas sempre associando. E outra coisa importante, você que vivenciou também, o diabetes é uma doença progressiva. Você começa com remédio, depois você faz 2, depois você faz 3, depois você faz 4, depois 5 e a insulina, né, que é mais potente, né, ela não faz mal, mas ela acaba que a gente vai usar nos casos mais graves. E aí, acaba que a gente conversa com o paciente, se ele não mudar, ele vai entrar nessa escala, né? Ele tem que mudar esse papel, ele vai fazer 1, 2 remédios, vai fazer atividade física, fazer dieta, perder peso, para que a gente não fique evoluindo nesse tratamento. Não, excelente. Doutor Roberto, as causas cardíacas, esses comprometimentos, ainda são a maior causa de óbito a pacientes diabéticos? Sem dúvida. Eu costumo dizer ao diabético que o que vai matar ele é o coração. Então, começa a caminhar ontem. Então, o feito é melhor do que o perfeito. Então, você tem que caminhar. O ideal é 300 minutos por semana, mínimo 150 minutos por semana. Eu coloco na prescrição a caminhada. Caminhada, esteira, bicicleta, natação, qualquer aeróbico, né? Não consegue 45, hoje está cansado, não tem tempo, 30 minutos. Indo para o trabalho, voltando do trabalho, antes do trabalho, depois do trabalho, de madrugada, descalço, de salto alto, como for, 30 minutos. Tem que dar um jeito. Diabético, se tiver complicação, eu vejo pacientes, às vezes, infartado, revascularizado, que não faz atividade física. Assim, não é possível. Tem que fazer diariamente. A atividade física tem mais de 30 benefícios. Ela protege o vaso. Quando você passasse um verniz no vaso, as células se fecham, deixa o colesterol entrar, reduz. Eu não vou enumerar, que Não, nem mas dá é até tempo. bom, gente, para a Que gente nem se dá... conscientizar. Olha só, que programa didático, 2 feras da medicina aqui, falando sobre um tema que é tão importante, está tão presente na vida da gente, no mundo inteiro, e de uma forma tão fácil de entender, que é isso que a gente precisa. Porque eu penso o seguinte, enquanto a gente não sabe, a gente não pode mudar. Mas uma vez que a gente tem a informação, cabe a nós decidir o caminho que a gente vai trilhar. Então, vamos continuar para a didática. A importância da caminhada, da atividade, fala para a gente, doutor Roberto, é como se a gente estivesse invernizando os vasos. É como se estivesse invernizando, vai dar saúde às células que revestem os vasos. E as células que revestem os vasos é um órgão, elas têm atividade. Elas liberam substâncias que afinam o sangue, como se fosse uma aspirina, né? Elas promovem a vasodilatação, elas fazem o sistema vascular funcionar, elas estabilizam eletricamente o coração, elas melhoram a função das fibras musculares. O Deus é genial. Perfeito. Não é um remédio feito pelo homem, não vai conseguir substituir. É 1,5 milhão de anos caminhando e a genética foi se adaptando a essa evolução. Então, nós fomos feitos
e nos adaptando a isso. Então, nós temos que estar em movimento. Você vê, o estudo mostrou que o sedentarismo é a pior coisa do mundo, até gera pré-diabetes, só ficar parado. Ficar parado. Então, a gente tem que estar em movimento. Então, movimento, dieta mediterrânea, porque vai ter fibra, vai ter potássio, vai diminuir colesterol, vai melhorar o açúcar. Então, você bota a dieta, porque nós, no passado, éramos nômades, comíamos verduras, frutas, pegávamos, né? É o nosso passado. Voltar ao passado, né? Caminhar, controlar a pressão, o colesterol e o açúcar. Pronto. Faz isso, você vai viver mais do que todos os outros que não fizerem isso. Pega o grupo com os melhores remédios do mundo, faz isso. O outro com os melhores remédios do mundo não faz isso e acompanha todos os estudos que fizeram isso. Os que fizeram, viveram mais, com menos infarto, menos AVC, menos demência, menos arteriosclerose, menos Alzheimer. Musculação. Tem hormônio muscular. Você, quando faz exercício, você produz irisina. A irisina dissolve placa de amiloide. Previne arteriosclerose, previne Alzheimer. Então, o corpo humano foi feito para funcionar. Não foi feito para ficar sentado, deitado, vendo televisão ou jogando joguinho. A gente tem que se movimentar. Então, o diabético tem que fazer isso. A boa notícia é que dá para melhorar. O diabético não precisa chegar lá no final. Verdade. Ele só precisa se conscientizar e mudar hábitos. E Gente, uma pode coisa que os falar. pacientes têm muita dúvida, qual o melhor exercício, né? Se é só fazer o aeróbico, anaeróbico. Então, como o Dr. Roberto falou, o ideal são os dois. Fazer o de resistência, que pode ser musculação, pilates, algum que tenha carga, que pode ser com o peso do corpo. Sim, como o né? Pilates. Com pilates, e fazer o aeróbico também. Então, a combinação, você vai ter o pool de hormônios ideais para diminuir a aterosclerose e reduzir a resistência à insulina. Gente, que programa maravilhoso. Gratidão, Deus, por eu estar vivendo esse momento aqui. Eu tenho certeza que a gente está levando para a sua casa muita informação de relevância. Mas olha só, o nosso conteúdo do programa pode ser visto e revisto por várias formas. E várias formas são quais? Vamos lá, vou dar a dica. A gente tem o Instagram do Programa Plural, que é o @Programa Plural _ e o canal do YouTube, que é o Programa Plural. Então, não deixe de conferir, indique para os seus amigos, porque essa informação pode salvar e mudar vidas. E assim, eu estou apaixonada. Nossa, muito. Meninos, vocês têm dúvidas sobre a diabetes? Gostariam de fazer alguma pergunta aos nossos especialistas? A gente está pasmo aqui, porque realmente é muito importante e interessante a questão do exercício, né? E muita gente, às vezes, não tem essa pré-disponibilidade, né, de fazer exercício, de levantar, de caminhar. E é legal deixar bem enfatizado o que acontece se não fizer. E para a gente está sendo muito interessante, para mim, principalmente, não sei, né? Aulas. Não é? Não, e é muito... Posso fazer um comentário? Claro. São as crianças. Valentin Zoster é um pesquisador do Mount Sinai, em Nova York. Ele pegou crianças de 6 a 10 anos, acompanhou por 40 anos. Fez uma intervenção educativa, informativa a esse respeito. Atividade física e alimentação. 30 anos depois, esse grupo que recebeu a informação era muito mais saudável do que um outro grupo de crianças que não recebeu a informação. Ele mostrou que a criança, quando recebe informação, a penetração da informação dura muito mais. O adulto, você tem que ficar repetindo a informação para aquilo ter penetração. A criança não. Ela fica na cultura da criança. Isso muda a vida da criança. Verdade. Então, foram adultos muito mais saudáveis do ponto de vista cardiovascular. Então, educar, isso que você está fazendo agora com os adultos têm que fazer em casa com os seus filhos. É verdade. Olha, e esse tema, quando a gente divulgou nas nossas redes sociais, a gente teve muita assertividade, muito feedback dos nossos seguidores, e eles nos enviaram algumas perguntas. E uma delas é: qual é a alimentação correta para um paciente diabético?
Então, tem muito estudo sobre alimentação. Se eu pensar para prevenção de doença cardiovascular no paciente diabético ou não, seria a dieta mediterrânea, que é uma dieta rica em ômega 3, então peixes, que é difícil da nossa cultura, mas é muito da região do Mediterrâneo. Então, são peixes de água fria, atum, salmão, muitos alimentos integrais, o arroz integral, muitos grãos integrais. Por causa da fibra. Da fibra, que é muito comum naquela região, é rica em tomate, azeite, em oleaginosas, a castanha, nozes. Então, já fazia parte da alimentação da região do Mediterrâneo e é tida como a dieta do Mediterrâneo. Então, ela é muito boa para o diabético e para o não diabético, porque também previne doença cardiovascular. Mas o que a gente orienta no dia a dia é tentar fazer uma moderada restrição em carboidrato, não é tirar o carboidrato da dieta. Esse carboidrato deve ser na forma que a gente chama complexa, que são os integrais. Então, trocar tudo que for farinha branca para o integral vai ajudar. Manter a proteína, a carga de proteína da alimentação adequada, porque a proteína dá saciedade, não faz tanta hiperglicemia depois da refeição, então é importante. Usar gorduras saudáveis, então também rica em ômega 3 e ômega 6. Quais são elas, doutora? Então, você pode usar o azeite, que é o carro-chefe aí da gordura saudável. E a gente tem que tomar cuidado, porque tem alguns modismos, né? É verdade. Então, o azeite, o óleo de soja, que é o nosso óleo do dia a dia do brasileiro, ele é muito ruim. Não, o azeite é melhor, mas ele não é ruim. Existem gorduras piores, como a gordura do animal, né? Entrou nessa moda de usar a gordura do animal para cozinhar. Teve a moda do óleo de coco também. Foi uma febre. Uma febre, mas o óleo de coco também não é adequado, não é uma gordura tão boa quanto o azeite. Entre os óleos, a canola é melhor, o de girassol, mas a soja tem seu papel. Então, o ideal é a gente não trocar por essa questão de modismo. E essa questão, doutora Joana, dos açúcares, por exemplo. O demerara é melhor. Não, é melhor usar o aspartame. O que é melhor na hora de pensar no docinho que o diabético ama? Então, a gente deve evitar o açúcar simples em geral, que ele pode estar alimentação de várias formas. Por exemplo, a frutose em excesso também não é bom. Onde a gente tem a frutose? Nos sucos industrializados, são ricos em frutose. Então, também não vale a pena usar. Comer a fruta é muito legal, porque tem fibra, mas o suco não deve ser usado no dia a dia, ainda mais os industrializados. A demerara, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, todos são calóricos, igual ao nosso açúcar da mesa. Eles são menos industrializados. Então, se eu pensar, vai ter menos química, mas não vai ter menos caloria e nem menos carboidrato. Então, isso é importante, que a gente tem os diabéticos e fala, mas doutora, eu já uso açúcar demerara. Mas é açúcar. E a gente tem os edulcorantes, que são os adoçantes, né? E aí a gente tem diversas substâncias. Temos aspartame hoje em dia, estévia, xilitol, ciclamato, sacarina. O que a gente sabe hoje em dia? Os mais novos são mais seguros porque tem estudos, então não tem nenhum estudo que, nas quantidades adequadas, que cause malefício. Então a gente não precisa ter quantidades enormes de adoçantes na nossa dieta, mas a quantidade segura é relativamente alta. Assim. A gente consegue usar um docinho diet, outro ali, para o nosso paciente com diabetes. Mas tem que tomar cuidado que, às vezes, a gente põe o adoçante e aumenta a gordura. Então, ele também não vai ser adequado e não é uma gordura boa. Tudo tem que ser dentro de um nível possível, tolerável, e que não dê a ele risco e outros comprometimentos em outros órgãos. Né? Moderação, né? Então, vai usar um doce diet, vai diminuir o carboidrato simples, o pão, o macarrão, que acabam sendo muito vilões, as farinhas também, né? Essas geleias, esses doces diets, os refrigerantes diet, eles realmente... Essa pessoa que já é diabética, faz diferença? Ela pode usar? Não, é diet, eu posso. Nada na vida é à vontade. Tá, gente? Fica a dica da doutora Joana. Tudo com moderação. Na hora que eu tiro o açúcar, eu vou adicionar outra química. A gente vai ter as consequências da química envolvida ali, no caso do refrigerante diet. No caso dos doces diet, então, às vezes, eles tiram o açúcar e põem gordura hidrogenada. Então, ok, não vai subir o açúcar, mas não vai ser bom para o coração. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que a parcimônia é a melhor opção. Comer pouco. Comer um pouquinho da geleia diet, não vai ter problema. Mas comer o pote da geleia diet, vai ter um excesso maior. Tomar, eventualmente, um copo de refrigerante diet, também não. Mas
todo dia. Não, e né? é terrível. O diabético é muito terrível. Eu conheço algumas pessoas adultas que chegaram a um ponto de levar o doce para debaixo da cama, porque a mãe ou a irmã ou a mãe falava assim, não pode comer isso. A pessoa ficava tão assim, é surreal. Tem distúrbios de comportamento alimentar, tem approaches para isso, né? Quer dizer, dentro da nutrição e do approach para obesidade, emagrecimento, etc. Tal, você tem medicamentos para compulsão alimentar. Então, é comum no diabetes, por exemplo, você ter compulsão para doce. E tem remédio que diminui essa compulsão para doce. O camarada não consegue ficar sem comer o chocolate. Tem remédio que diminui essa compulsão. Ele olha o chocolate e não come o chocolate. Ele consegue resistir à compulsão. Então que bom. Não é culpa dele. Ele é vítima daquele combo genético que ele trouxe. Então, cabe ao médico que está acompanhando ver se tem desvios, né, de comportamento alimentar, ele vai ajudar o paciente. Excelente. Bom, gente, não saiam daí, porque tem muito mais aqui a aprender. Banda Plural, toca pra gente. A gente volta já. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e tem a menor pretensão de acontecer. A Casa do Alto oferece um ambiente acolhedor, moderno e integrado com a natureza, ideal para todos os tipos de eventos. Possui área interna e externa em harmonia com a natureza e espaços climatizados. Venha conferir o cenário mais charmoso do Rio para realizar seu evento. Esse é o espaço plural. Haverá só a mim esquecer. E eu vou sobreviver. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Gente, a gente tá de volta nesse clima delicioso de Banda Plural. Mas antes da gente retomar o papo com os nossos convidados aqui no sofá, vamos dar uma olhadinha no depoimento da empresária carioca Bia Scher. Ela é CEO da Biabética. Ela tem diabetes e há 23 anos. E ela bomba com as suas dicas sobre o tema nas redes sociais. Bora conferir? Olá pessoal, olá Juliana, tudo bem? Eu sou a Beatriz, eu tenho diabetes tipo 1 há 23 anos. Eu fui diagnosticada com diabetes autoimune, que é o diabetes tipo 1, aos 6 anos de idade. E eu uso insulina, porque no meu tipo de diabetes eu não produzo insulina. É um tipo diferente do tipo 2, né? Eu não tenho resistência à insulina, eu só não produzo insulina. Então eu preciso aplicar todos os dias da minha vida, senão eu não vou estar mais aqui. Eu gosto de pensar que isso é uma forma de autocuidado, né? De aplicar insulina é uma forma de me manter viva, de me manter ali com saúde para poder fazer as coisas que eu gosto. E me cuidar me dá as oportunidades, me dá, enfim, o que eu preciso, me dá energia para poder justamente fazer o que eu mais amo, né? E eu criei o meu perfil Biabética em 2015, quando eu estava me formando na faculdade de Relações Públicas. E eu comecei a falar sobre diabetes, eu comecei a compartilhar sobre o meu dia a dia, minha rotina, e as pessoas se interessaram muito em saber mais. E eu comecei a explicar sobre diabetes, comecei a, enfim, trazer informações sobre minha rotina, que pra mim era algo muito simples, muito assim, é minha rotina, o meu dia a dia, e as pessoas tinham muita curiosidade e também viam muitas pessoas com diabetes querer acolhimento. Então começou com algo compartilhando minha rotina e hoje se tornou o meu trabalho, se tornou o meu propósito de vida. Então esse é o meu grande propósito com Biabética. E uma última informação é que eu estou me formando em biomedicina para poder ter mais conhecimento ainda para passar para as pessoas com diabetes no futuro. É isso, obrigada pela oportunidade de contar aqui a minha história e tchau, tchau. Gente, adorei, super dicas. Ó, mas agora vamos voltar aqui para o nosso sofá maravilhoso. Doutora Joana, doutor Roberto Arrigoni estão aqui abrilhantando esse programa sobre diabetes. Vamos falar um pouquinho da diabetes na vida da criança.
Interessante, a gente falou um pouco sobre diabetes Sim. da diabética, né, que é Isso. diabetes tipo 1, que é esse que é uma destruição das células do pâncreas para o nosso corpo. Eles produzem anticorpos, chamado autoanticorpos, e vão destruindo esse pâncreas. Ainda aqui no Brasil é a principal causa de diabetes na infância. Vão sempre depender de insulina, um controle mais rigoroso, medindo a glicose até 5 vezes por dia. Ah, isso. Imagina isso na escola, né? A rotina escolar tem que ser muito organizada, a rotina em casa, rotina com atividade física. Hoje em dia tem muita coisa de tecnologia ajudando essas crianças, esses jovens, né? E temos bombas de insulina novas, sensores de glicose. Então, nos Tem algum últimos... tipo de adesivo? Isso, hoje em dia a gente tem um plástico Aham. que a gente coloca na pele e consegue informar a glicose, até para o celular. E no caso de quem usa bomba de insulina, direto para a bomba de insulina. Então, é um grande avanço, mudou o tratamento de diabetes aí nos últimos 10 anos, os sensores de glicose disponíveis aqui no Brasil, né? Melhorou muito a qualidade de vida dessas crianças. Infelizmente, também não é acessível a todos, mas cada vez crescendo. Mas a gente também tem se preocupado mais com o diabetes tipo 2 na infância. Então, diabetes tipo 2, como a gente aprendeu hoje, é da obesidade, do sedentarismo e da pessoa mais velha. Mas está aumentando a obesidade no jovem. Sim. E, naturalmente, esse diabetes está vindo para um diagnóstico mais cedo. Então, a gente começou a ver uma coisa que era muito rara no Brasil, mas a gente já estava começando a ver crianças, adolescentes, com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes na adolescência. E qual a grande preocupação? As complicações vão vir muito mais cedo. Então, vão ter doença cardiovascular, problema de infarto, AVC, não com 60, mas talvez com 40 anos de idade. Que pena. Então, é uma realidade que a gente também tem que começar a trabalhar no colégio, né, com essas crianças. Então, a gente trabalhar em casa, trabalhar no colégio, como o doutor Roberto falou para a gente, ensinar já muda o destino dessa criança e trazer esses lanches mais saudáveis para o dia a dia das crianças. E trabalhar o psicológico, porque a própria criança é cruel, né, gente? Eles são um termômetro de sinceridade que imagina uma criança toda hora tem que parar, fazer uma medição, fazer, às vezes, uma aplicação de um uso de medicação, passar por isso. Fica diferente. Então, é importante também trabalhar essa questão do se autoaceitar e lidar com isso dentro de um cenário social que é cruel. Nem sempre as pessoas têm... é normal. As pessoas fazem um alarde disso. Então, Os adolescentes ficam com vergonha de Pois falar é. que tem no colégio, né? Quando é menor, a mãe gerencia muito, a professora, o colégio. Sim. Mas na adolescência é um problema que a gente tem no nosso dia a dia, que eles têm vergonha de falar no colégio, de aplicar insulina no colégio, e isso traz consequências terríveis para esse jovem em relação ao controle glicêmico, né? Educação, eu acho que é tudo, né? É tudo, gente. É vida. É importante. A obesidade infantil é um problema sério, realmente, né? Porque ela vai gerar... Primeiro, a obesidade infantil, ela gera aumento do número de células, diferente da obesidade adulta. A adulta, você só aumenta o tamanho da célula, cresce uma quantidade de gordura na célula. Na criança, não, você ainda tem condição de aumentar a quantidade de células. Com isso, fica mais difícil emagrecer no futuro. Então, é muito importante a educação alimentar dos pais, porque os pais é que fazem a alimentação das crianças. Então, a educação alimentar da criança é muito importante e não deixar engordar. O pai não pode obrigar a criança a terminar o prato, que era uma prática antiga. Muito. Come tudo, meu filho. Só sai daí Não quando o deixa prato comida no estiver prato. vazio. Se a criança comeu e parou de comer, ela se satisfez, tem que respeitar a saciedade da criança. Se você obrigar ela a comer até o final, talvez você esteja transgredindo a saciedade dela, talvez você esteja levando essa criança a se tornar uma obesa mais adiante. Então, você tem que respeitar isso. A obesidade infantil é muito séria. A educação infantil, como eu falei do Dr. Valentim, é importante também. E um outro conceito importante é o seguinte: o colesterol nessas crianças obesas, hoje o conceito de colesterol não é mais a dosagem do LDL quando você tem 50 anos ou 40 anos, que é uma fotografia. Fotografou o LDL hoje, tanto.
Hoje o conceito é que nem o cigarro, carga tabágica. Eu fumo 10 cigarros. Há quantos anos você fuma? Eu fumo 10 cigarros há 10 anos. Então você tem uma carga tabágica de tanto, ou seja, você tem um volume de cigarros no seu organismo. O LDL é a mesma coisa. Você tem tantos anos de LDL de tanto nas suas artérias. Se você vem com esse LDL aumentado desde os 10 anos de idade, você vai desenvolver a arteriosclerose com 30 anos de idade. Esse mesmo Dr. Valentin Zuster, ele fez pesquisa de aterosclerose em indivíduos de 35, 40 anos nas artérias femorais, porque as placas se formam antes na artéria femoral do que na carótida. Normalmente a gente pede ultrassom de carótida, mas antes elas se formam na femoral. Ele pesquisou nas femorais, em indivíduos de 35 a 45 anos, identificou um monte de placas que já estavam se formando justamente subclínica em pessoas que já vinham com LDL aumentado, com essa carga de aterosclerose subclínica, porque não vinha, apesar de estar com LDL de... Aí veio aquele laboratório, né? Eu estou com LDL normal, olha aqui, o laboratório está dizendo que o meu LDL está normal. Então tem que ver qual é a sua história familiar, há quanto tempo você tem esse LDL, quais são os seus riscos cardiovasculares. O LDL normal para um é diferente do LDL normal para outro, depende do seu risco cardiovascular. Você tem pré-diabetes, seu LDL é outro. Então, seu LDL já tem que ser diferente. Então, a obesidade infantil é importante porque você tem que combater a obesidade, você tem que monitorar o colesterol dessa criança para evitar que aquela carga de aterosclerose ela se arraste, se crie ao longo da vida. A nossa meta é ter aterosclerose depois dos 90. Não mais aos 60 anos, como os nossos pais na geração passada. Excelente. Bom, gente, o nosso papo que está demais. Eu estou apaixonada. Passaria a noite com esses especialistas aqui no nosso programa Plural, mas vamos dar uma aliviada. Vamos pensar no fazer atividade, movimentar. Vamos com a nossa dica de agenda. Vamos ver o que está por aí. A Alma Imoral, em cartaz de sexta a domingo até 25 de junho, no Teatro Eva Hus, com Clarice Nisker. Letras de Mulher, no Teatro Claro Rio, dia 14 de maio, a partir das 19 horas. A cantora e compositora Isabela Taviani interpreta músicas escritas somente por mulheres. A tour mais aguardada do ano chega a BH. Cabaré. Com eles, Leonardo, Bruno e Marrone, na Expo Minas BH. Dia 28 de julho, a partir das 22 horas. Oba, já estou aqui pensando em qual dessas dicas eu irei. Mas com certeza, ficar parada, não. 150 minutos por semana? Talvez, um pouco mais, excelente. Faça a mesma coisa. Mexa o esqueleto, pratique uma atividade, faça novos hábitos na sua vida, buscando ter qualidade. Saúde. Saúde não tem preço, gente. Bom, nosso programa é delicioso, está maravilhoso. Ficaria aqui com vocês, porém está chegando ao fim. Então eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, a contribuição. Vocês são incríveis. Explicam com didática para aquela pessoa que está nos assistindo, mas que às vezes tinha tantas dúvidas, né, de algo que a gente vive até no dia a dia. Meu médico pediu a glicemia, o que é pré-eclâmpsia, o que é uma diabetes gestacional, quais são os riscos cardíacos que a gente pode ter, quantas coisas a gente aprendeu. Então, muito obrigada, voltem sempre, o programa está aberto. Vocês podem fazer as considerações finais que vocês desejarem. Então, eu queria agradecer, Juliana, foi um prazer estar aqui no programa Plural e participar desse momento de conhecimento, de dividir um pouco a nossa experiência do nosso dia a dia e poder ajudar essas pessoas com um tema que sou super apaixonada, que é o diabetes. Muito obrigada. Obrigada a você, doutor Roberto. Da mesma forma, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada. Banda Plural, vocês são incríveis. A gente se vê no próximo programa. É com vocês.
Tchau, gente. Isso é só sobre nós dois. Lembra quando eu te vi pela primeira vez? O mundo meio que parou, meu coração voltou a disparar. E foi então que você despertou aqui dentro um sentimento bom que não existia até